A pior decisão que você pode tomar é não tomar nenhuma. Você já parou para pensar que a sua vida de hoje é o resultado das decisões que você tomou e das que você evitou? Às vezes a gente pensa que está deixando para depois, mas o tempo não espera. Afinal, essa falta de escolha também é uma escolha. E não escolher também constrói um caminho. Você só não está dirigindo ele. E aí, tudo bem? Hoje eu tô aqui trabalhando no parque, né? Eu sempre venho pra cá uma vez por semana pelo menos para dar uma trabalhada, para dar uma saída de casa. E como eu tenho estrutura, dá pra trabalhar de qualquer lugar. E aí eu tava pensando aqui, hoje foi um dia meio quente, tive que ficar com as portas abertas aqui. E aí o que acontece é inevitável que sempre vem alguém conversar, bater um papo e tal. E eu tava pensando nisso, que às vezes a gente precisa de uma privacidade e a gente não tem, né? Por exemplo, eu tô trabalhando aqui, podia estar numa reunião, alguma coisa, e, e aí fica chato, né? Você tá falando com alguém, de repente chega alguém querendo conversar, fica chato pra todo mundo, né? Porque a gente quer recepcionar a pessoa, mas às vezes a gente tá enrolado, precisa estar prestando atenção no que a gente está fazendo, precisa entregar alguma coisa. E com base nisso eu resolvi tomar uma decisão. A Kombi não tá legal do jeito que tá, sabe? Eu fico muito devassado aqui quando eu tô trabalhando e eu preciso pensar em alguma forma de resolver isso. Então, fora isso, tem o problema da chuva também, que quando tá chovendo eu tenho que ficar trancado aqui dentro e eu não tenho, né, as únicas janelas que eu tenho aqui são as basculantes aqui de trás, que são essas aqui, que nos deixa muito limitado em relação à entrada de ar, né? Se tá chovendo, mas tá quente, imagina o sufoco que fica aqui dentro. Então, e se eu abro as portas, eu estrago as portas, né? Porque elas ficam expostas ao tempo. Eu estava pensando em relação ao todo, o todo não vai me resolver em relação às portas, porque as portas vão ter que abrir de qualquer forma, ou eu então teria que fazer um todo de ponta a ponta aqui na Kombi, o que não é viável para mim no momento. Mas o todo seria uma solução boa para dia de sol, por exemplo, né? Mas também não resolveria a questão de ficar trancado aqui quando eu precisar e ter uma entrada de ar. Ou seja, parece que eu estou numa sinuca de bico aqui com a Kombi. E eu estava pensando nisso agora e pensando, preciso pensar no futuro desse projeto. Jean-Paul Sartre dizia que estamos condenados à liberdade, que não temos como escapar. A gente vai ter que escolher, mesmo que não queira, porque não escolher já é uma escolha. Eu acabei vindo aqui pro parque de Salto, onde eu sempre venho, porque o lugar onde eu fui estava em obra. Eu quis conhecer um lugar para mostrar para vocês. Eu tenho um azar impressionante em relação a isso, de toda vez que eu vou para um lugar que eu quero mostrar para vocês, eu chego, tá tendo uma obra, tá tendo alguma coisa e complica tudo. Complica toda a vida para mim. Mas é uma área nova de motorhomes lá em Indaiatuba, um estacionamento exclusivo para motorhomes. Inclusive, eu cheguei lá e já vi que já deixaram uns pontos de água e ponto de descarte. Já tem tomadas também em alguns postes ali. E as placas, né, indicando que é estacionamento exclusivo para motorhome. Eu achei isso muito legal. Hoje não deu para ficar lá, porque o barulho das máquinas estava muito alto. Eles estão fazendo uma espécie de uma prolongação, um aterramento, alguma coisa ali, um aterro, né, na margem do lago. Ainda não consegui descobrir o que é, se é alguma coisa ligada a esse tipo de turismo ou não. Mas então fico devendo essa visita que eu fiz no parque lá para mostrar para vocês essa área do motorhome.
Mas o que acontece quando a gente espera demais? Quando a gente analisa tanto que paralisa? Será que o momento certo existe mesmo? Ou será que ele só aparece depois que a gente age? Eu olho para a Kombi e vejo mais que um carro, vejo uma escolha de vida. E lembro que lá atrás, quando tomei a decisão de comprar a Kombi e transformá-la em motorhome, muita gente achou loucura. E se eu tivesse escutado essas pessoas? E se eu tivesse esperado mais um pouco? Talvez hoje eu estivesse em outro lugar, ou talvez em lugar nenhum. E aí, retomando aquele assunto que eu estava falando, né, dos problemas que eu estou enfrentando aqui com a Kombi, eu vim aqui justamente também para dar uma espairecida, dar uma pensada no que eu posso fazer para solucionar esses problemas, né? E eu cheguei a 3, né, soluções que eu tinha pensado previamente, que uma seria eu colocar o toldo, mas o toldo não vai resolver o problema, pelo que eu vi. Eu vou até mostrar aqui para vocês. Esse é o meu maior problema. Uma porta abre pro lado de cá, a outra abre para esse lado aqui. Então eu teria que fazer um toldo que viesse de ponta a ponta aqui na Kombi. Isso é inviável, eu não tenho como fazer uma estrutura sem gastar 3 mil, 4 mil reais para fazer isso. E no momento eu não estou podendo. A segunda solução que eu pensei foi, né, o teto alto. Mas novamente eu bato na questão do orçamento. Colocar um teto alto aqui para poder ficar fechado aqui dentro não daria certo. Em questão de custo-benefício, eu precisaria gastar aí pelo menos uns 4 mil reais para fazer isso. E enfim, não tem como. Adoraria aqui levantar o teto agora, mas é uma coisa que eu já estava deixando, inclusive o teto aqui interno, ele está todo no isopor ainda, justamente porque eu estava pensando nisso. E uma coisa que a gente não pode fazer na nossa vida, na minha opinião, é pensar demais, sabe? A gente precisa tomar as decisões às vezes, claro, pensadas, planejadas, mas se a gente ficar se dando a desculpa de que está pensando no que vai fazer para fazer as coisas, a gente acaba nunca fazendo. Então eu estava muito focado nisso agora, pensando no que fazer, né? E agora eu acho que o teto não vai ser viável, então eu já estou até planejando aqui para fechar esse teto, pelo menos momentaneamente, com alguma forma, para deixar, não questão de estética, mas o que acontece às vezes é o seguinte: como são placas de isopor, às vezes com a entrada do vento, quando eu estou dirigindo, algumas se deslocam e caem, e já aconteceu de cair uma na frente aqui, inclusive ela voa em direção ao para-brisa, o que é perigoso pra caramba, né? Então esse é mais um ponto aí que eu tava querendo tomar essa decisão de uma forma mais rápida. E aí, pesquisando na internet, eu encontrei mais uma solução, que é trocar essas janelas. Todas as janelas aqui do salão, elas são fixas, exceto as que são igual àquela que eu mostrei, que elas são basculantes, mas elas abrem muito pouco. E pesquisando na internet, eu encontrei as janelas da Kombi Clipper, que elas são aquelas que a gente abre de correr. E isso vai resolver meu problema, né? Nessa questão de querer ficar fechado aqui em dias de chuva ou em dias que está quente, ficar fechado aqui dentro e mesmo assim ter uma entrada razoável de ar. Então eu fiz a pesquisa, já encontrei as janelas, já fiz o pedido e agora eu estou aguardando a chegada dessas janelas. Então, mas aí em alguns vídeos pra frente vocês vão ver a instalação dessas janelas. Eu tenho certeza que eu vou tomar um baile disso aí, vai ser uma luta para conseguir fazer essas instalações, ainda mais sozinho. Vamos ver se eu consigo uma ajuda. Mas é isso, tô feliz que eu encontrei uma solução. Em breve a Kombi vai ter uma janela aqui perto da pia de correr e a outra vai ficar aqui nessa região dessa porta aqui, ó. Vai ser essa porta que eu vou trocar. Aí eu vou poder deixar ela fechada aqui e eu vou poder abrir ela aqui. Com essas mudanças eu vou poder também cozinhar com mais tranquilidade aqui dentro, né? Porque aí eu tenho uma janela para sair o vapor. O que eu costumo fazer mais assim quando eu tô
em tempo chuvoso e tal, e para cozinhar dentro de casa é um macarrão ou passar um café assim. Então não é nada que fique cheiro, né? Que o café deixa cheiro, mas o cheiro do café é bom. O que eu quero dizer é que eu não faço frituras, não faço esse tipo de coisas. Então temos uma solução aí para essa questão da Kombi, e eu tô ansioso agora para que isso chegue, para que a gente consiga solucionar essa questão. Nem toda decisão nasce no impulso. Algumas precisam de silêncio, de espera, de análise. Mas cuidado, o planejamento não pode virar desculpa para adiar, porque no fim, o que muda a vida é a ação. E para quem está na dúvida aí se eu parei de viajar, né? A verdade é a seguinte, eu tô fazendo as modificações aqui da Kombi, né? Eu pretendo fazer mais algumas viagens, a princípio viagens testes ainda, mas eu tô testando tudo com calma. Então agora eu vou fazer a troca das janelas, assim que elas chegarem eu vou fazer essa troca. Eu pretendo ainda fazer o toldo também, e o toldo, ele é uma questão necessária diferente das janelas, né? As janelas é para quando eu fico trancado aqui dentro. O toldo é para quando eu quiser ganhar um espaço lá fora, para ter um pouco mais de espaço. Então para um dia que está chovendo, um dia que está muito sol, eu ganhar esse espaço externo para poder ficar, né, sem precisar ficar trancado aqui dentro. E ainda falando sobre as viagens, eu acredito que a partir de julho eu consiga já fazer alguma coisa nesse sentido. Claro, se aparecer uma oportunidade antes eu vou fazer. E uma coisa que eu pretendo é estar na Expo Motorhome 2025. Então, se alguém tiver a oportunidade de estar por lá, as chances são grandes de eu estar por lá em novembro e a gente pode se encontrar lá. E mais um recadinho que eu quero dar para vocês. O canal Nova Jornada agora tem uma novidade. Esse vídeo que você está assistindo agora já vai ser possível fazer isso. Agora é possível hypar os vídeos aqui do Nova Jornada. E isso me ajuda demais, galera. Eu preciso muito da ajuda de vocês. Então, quando vocês derem o like, fazendo isso pelo celular, tá? Tem que ser no aplicativo do YouTube do celular. Quando vocês dão um like ou ali naquela região dos comentários, vai aparecer ali para vocês a opção de hypar. Se ela não estiver aparecendo, você olha no primeiro comentário que tem ali, vai ter duas bolinhas. Você arrasta ele para o lado e vai aparecer a opção de hypar. Se ela não aparecer, você dá mais uma puxadinha para o lado assim, que ela aparece, tá? E isso ajuda demais, porque ele ajuda no ranqueamento do vídeo. Então, além de você deixar o seu like, eu vou pedir muito para você fazer esse hype para mim. Você pode dar 3 hypes gratuitos por semana. Então guarda aí um pro meu canal, por favor, para que aí você me ajude a gente chegar cada vez mais longe aí com esse canal. Eu recentemente atingi a primeira etapa da monetização, então por isso que eu já tenho isso disponível do hypar. Também já tem disponível para mim o Valeu Demais, que deve estar aparecendo aí para vocês aí. E também o super chat quando a gente fizer live. E aí essa é uma coisa que eu deixo com vocês, ao critério de vocês, cada um dentro de suas possibilidades. Se sentir no coração aí que pode dar uma força pra gente, quiser fazer um hypar pago, ou quiser fazer um super chat, ou quiser fazer um Valeu Demais, vai me ajudar bastante. Mas eu deixo isso com o coração de vocês, porque agora eu tô na batalha aqui para a gente conseguir chegar mais longe. Eu tenho muito a agradecer a todos vocês por essa força que vocês estão dando, né? O canal cresceu de uma forma muito rápida. Ainda tem muito que caminhar aí para chegar mais longe assim, mas o jeito que está indo está sendo excelente, está sendo muito bom. E eu conto com vocês para os passos que vem à frente aí, para a gente conseguir indo cada vez mais longe nessa nova jornada. Às vezes, a gente precisa sair do barulho do mundo para ouvir o que o coração está dizendo. Outras vezes, é o silêncio quem revela. Algumas decisões precisam ser sentidas e outras simplesmente feitas. É fácil viver em segurança, mas a vida não espera. Se você não decidir, ela decide por você.
e nem sempre com gentileza. E agora é com você. Ou você decide, ou viverá para sempre na escolha dos outros.